Olá, bem-vindos à Cara do Futuro. Hoje o nosso programa apresenta um assunto bem antigo, mas que nos últimos tempos tem sofrido mais mudanças do que teve em milhares de anos. Vamos falar neste episódio sobre a agricultura do futuro. Mas antes, que tal conhecer um pouco mais sobre a história desta técnica? Alguns pesquisadores acreditam que a agricultura tenha nascido cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Ela surgiu como um auxílio aos caçadores do começo da civilização e acabou se tornando um dos grandes pilares da sociedade. Isso porque com as plantações foi possível ficar em um único lugar, não precisando se locomover atrás de comida. A agricultura hoje garante a nossa alimentação, gerando diariamente toneladas e toneladas de frutas e verduras que abastecem bilhões de pessoas. Mas com as mudanças climáticas, a população crescendo e com o desafio da falta de recursos, como estamos pensando na agricultura para os próximos anos? No interior de São Paulo, conhecemos como pesquisadores utilizam insetos criados em laboratório para ajudar na eliminação das pragas nas plantações. Fomos a Campinas para conhecer a AgroSmart, um projeto que vai revolucionar o futuro da agricultura. Viajamos até São Carlos para conferir o Senser CDMF, um sistema que facilita a irrigação de plantas, evitando o desperdício de água, de energia e dos próprios alimentos. Em Recife, conhecemos a Cetene, que está repensando o conceito de reflorestamento, multiplicando árvores em extinção e auxiliando também a agricultura a vencer pragas de plantações. Agora, vamos ver como uma técnica tão antiga está sendo atualizada com ideias brasileiras modernas para entrar com o pé direito nas próximas décadas. Começa agora mais um episódio de A Cara do Futuro. Bem, acho que ficou claro que o mundo não seria como é hoje sem a agricultura. Mas diante de tantas mudanças nas últimas décadas, um fato ficou evidente. Precisamos evoluir para continuar plantando. Na verdade, tudo no mundo está evoluindo para uma escala de precisão. Tudo que a gente puder ser mais preciso, quantificar melhor, é importante para você ter um controle melhor de qualquer processo. Na agricultura não é diferente. Eu acho que é mais um mito e é mais um pensamento que a gente tem de que o agricultor não gosta de tecnologia. Isso não é verdade. Não dá para correr de desenvolvimento tecnológico para você botar comida na boca das pessoas, né? Então eu acho que a população vai crescer, não tem jeito, né? E a gente tem que se preocupar e tem que ser mais aberto ao desenvolvimento de novas tecnologias. O Brasil é reconhecido como uma potência agrícola no mundo. 40% do crescimento da produção de produtos agropecuários até 2050 terão que vir ou deverão vir do Brasil. E aí, qual que é o desafio da agricultura no Brasil? É fazer isso de forma sustentável. Eu estou satisfeita com as novas gerações. Eles têm menos experiência em campo, mas eles têm uma visão mais administrativa e eclética. Eles têm uma visão de mercado, não pensar na cultura apenas com plantar, colher e vender. Eles estão sendo formados para escolher variedades, escolher principais mercados da área. Então eles buscam variedades, culturas, épocas de plantio e buscam mercado interno e externo. E também está sendo muito bem inserido na nova geração o meio ambiente. Então trabalhar o equilíbrio meio ambiente e produtividade. Então a expectativa é boa. Viemos de séculos de desmatamento. Derrubamos árvores para construir cidades, extrair madeira e para plantar comida. Hoje, percebemos que muitas das ações do passado foram inconsequentes. Enxergamos que o desmatamento precisa ter um limite e que as consequências não são agradáveis. Ainda assim, precisamos plantar cada vez mais para alimentar a nossa população crescente. As expectativas mostram que em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas, cerca de 3 bilhões a mais do que somos hoje. Imagina quantas plantações que teremos que criar para alimentar todo esse pessoal? Nosso grande desafio é plantar mais e danificar menos o meio ambiente. Será que conseguimos? Fomos para Recife conhecer a Cetene, uma iniciativa que mostra que é possível combinar pesquisa com preservação.
A gente tem aqui na área de biotecnologia um projeto muito importante que é nosso cartão de visita, porque é a coisa que é feita há mais tempo, que envolve multiplicação de espécies vegetais em larga escala. Então aqui a gente desenvolve protocolos, quer dizer, desenvolve maneiras de multiplicar plantas depressa. Para que isso é importante? É importante para, por exemplo, processos de recomposição vegetal. Aqui na região Nordeste a gente só tem 2% da Mata Atlântica que a gente tinha na época que os portugueses chegaram aqui. E se você for pensar sério numa tecnologia para recuperar um pouco desse espaço, você precisa produzir uma quantidade grande de plantas num espaço de tempo relativamente pequeno. Em todo o Brasil, calcula-se que há menos de 10% da Mata Atlântica original. Hoje ela é considerada o bioma brasileiro mais ameaçado. Então a gente trabalha aqui com um programa que está voltado para desenvolver multiplicação em larga escala de árvores da Mata Atlântica com risco de extinção. E também do ponto de vista de agricultura comercial isso é importante, porque quando você desenvolve uma nova variedade de uma planta mais produtiva, você, para chegar na escala comercial, na escala de campo, que em geral são alguns milhares de hectares, você precisa de muitas plantas para cobrir essa área. Então, de novo, a multiplicação de larga escala é importante. O projeto auxilia na reprodução de plantações, aumentando a eficácia do plantio. Vou dar um exemplo numérico para você ter ideia do que é a tecnologia. Quando uma semente de uma árvore cai no chão na natureza, ela tem 10% de chance de vingar e, para vingar, demora entre 200 e 300 dias. Quando você vai para a natureza, coleta a semente, mantém o conteúdo genético dela aqui, porque a gente não faz modificação genética nenhuma. Você dá uma viabilidade de 80% a 90% e uma germinação em 20 a 30 dias. Então, você está pegando o material que a natureza produziu, você só está trazendo ele para cá para tornar isso mais viável. Você, com isso, traz potencial, primeiro, para agricultura familiar, porque a parte de agricultura familiar também se aplica a isso. A gente trabalha aqui, por exemplo, com inhame. Então, o inhame tem um problema muito sério de vírus, né? Isso dá uma produtividade menor. Se você planta um inhame livre de vírus, você, em princípio, tem alguma coisa que pode ajudar o agricultor a trabalhar com um material vegetal de melhor qualidade, e com isso ter uma produção melhor também. O Fórum Global para a Alimentação e Agricultura estima que, se o nosso ritmo de consumo continuar igual, será necessário produzir 60% a mais de comida para dar conta da demanda. Não há nenhuma dúvida que você só vai conseguir dar comida para essas pessoas com tecnologia. Tecnologias de melhor absorção de nutrientes pelas plantas, tecnologias de plantas mais produtivas. Como podemos ver, a eficácia na plantação será um conceito-chave para conseguir produzir alimentos suficientes para tanta gente. O desafio é produzir mais em menos espaço. Esse foi só o primeiro projeto de hoje. Fica aí, que o programa tem muito mais. Já já voltamos. Estamos de volta com a cara do futuro. Evitar desperdícios se tornou uma prioridade quando pensamos em um amanhã mais sustentável. Consumir conscientemente não gera apenas um custo menor para os produtores, mas poupa a natureza, garantindo que os recursos naturais não se esgotarão. Mesmo sendo um dos países com mais fontes de água potável no planeta, já enfrentamos algumas crises hídricas por aqui. Economizar água é fundamental para garantirmos um futuro melhor. Pensando nisso, fomos a Campinas conhecer o pessoal da AgroSmart, um aplicativo que ajuda os agricultores a controlarem o gasto de água em suas plantações. A AgroSmart é uma solução que conecta o agricultor à sua plantação. Então, com o objetivo de aumentar a produtividade e otimizar o uso dos recursos naturais, a gente criou o que a gente chama de cultivo inteligente, que é justamente fornecer informações relevantes para o agricultor para uma melhor tomada de decisão. A gente tem sensores que ficam espalhados pelo campo, onde a gente coleta informações em tempo real sobre a plantação, o solo, o clima, e a gente usa esses dados para gerar informações e ajudar o agricultor na tomada de decisão de irrigação, de doenças, melhor momento para plantio e colheita, esse tipo de coisa. O
O aplicativo torna as plantações mais inteligentes, evitando desperdícios e levando a precisão tecnológica para o homem do campo. Aqui é um exemplo que é uma estação meteorológica, né, que está monitorando os fatores climáticos. Esse aqui é uma amostra de um sensor de solo. Esse sensor de umidade e temperatura do solo ele vai enterrado. E esse aqui é o nosso módulo de solo. Então, esse módulo de solo ele lê esses sensores, como outros sensores que poderiam estar plugados aqui. Ele é alimentado por painel solar e aqui dentro tem uma plaquinha que faz a radiofrequência. Então, tem vários desses espalhados pela plantação e eles conversam até chegar na central da estação meteorológica aqui, que manda esses dados para a internet. E aí, na internet, nosso software recebe esses dados, analisa com Big Data e gera as recomendações. Então, são modelos matemáticos que a gente tem para irrigação, para detecção de doenças, para desenvolvimento da plantação. Então, a gente roda esses modelos com os dados que a gente está recebendo para gerar a recomendação para o agricultor. Primeira vez que eu vi o projeto deles, eu achei muito interessante, justamente porque nenhum deles é engenheiro agrônomo. São pessoas fora da área investindo numa tecnologia e buscando conhecimento da agricultura. Então, eu acho fantástico, uma área externa, com conhecimento que nós, agrônomos, não temos, buscando resolver problemas juntamente. Então, é justamente o fator eclético, o fator multidisciplinar agindo. Isso é ótimo. É fundamental você ter pessoas de várias áreas com visões diferentes para solucionar um problema que não é único, é um conjunto de problemas dentro da propriedade agrícola. O interesse dos agricultores no projeto cresce na medida em que eles enxergam a tecnologia da agricultura. Então a gente não tem tanta resistência em levar a tecnologia para o campo. Pelo contrário, o agricultor hoje ele está cada vez mais consciente de que ele precisa de apoio para entender o meio ambiente e conseguir melhorar a sua produção. É o objetivo de todo mundo aumentar sempre a produção. A gente tem 3 fazendas instaladas e temos uma lista de mais ou menos 900 agricultores em lista de espera. A agricultura ela tem 2 extremos. Ela tem um agricultor extremamente tecnificado que investe em manejo, em controle todo da produção. E eu tenho um agricultor que já tem baixa tecnificação, que ele é ingressante na área. Então, nessa faixa de agricultores, eu tenho desde uma alta tecnologia com investimento em equipamentos de manejo, controle de uso de água, de pesticidas, de todos os produtos, até aquele agricultor que irriga por obrigação, sem controle, sem nada. Ele apenas irriga, acha que está tudo bem e não controla qual foi o uso de água, qual a interferência disso no meio ambiente, se tem um consumo excessivo ou um desperdício de nutrientes. E olha só, o consumo de água chega a cair 60% com o uso desse sistema, impactando tanto na qualidade das plantações como no bolso do agricultor. Quantitativa, a questão da economia de água até 60%, economia de energia e aumento da produtividade, então esses resultados são mais tangíveis e impactam direto na safra. E a gente tem um outro lado de benefício que é você flexibilidade. Então o agricultor não precisa estar lá na terra todos os dias para tentar entender o que está acontecendo, ele tem flexibilidade de ter várias fazendas, de estar na cidade, de entender o que está acontecendo na fazenda e de volta em casa. E não tomar uma decisão tanto na intuição mais, mas ter ferramentas para poder tomar essa decisão e conseguir tomar decisões mais assertivas. Tornar as plantações mais inteligentes realmente é a cara do futuro. Por isso, além do AgroSmart, fomos conhecer um outro projeto que também vai diminuir os desperdícios e os custos da produção. O sistema Sensor é um sistema de monitoramento de umidade do solo. Nós colocamos sensores no solo para quantificar a água existente ali e isso é enviado para um sistema online onde o produtor pode tomar a decisão. É feita uma matemática no sistema e apresenta os dados do quanto está faltando para aquele solo, para aquele estágio do cultivo, para aquele clima. O sensor ele é a base de um semicondutor. Ele é um sensor cerâmico nanoestruturado e ele tem as propriedades elétricas dele alteradas com a presença ou não de água. Ou seja, de acordo com a quantidade de água que está presente no sensor e, consequentemente, está presente no solo, ele tem uma maior ou uma menor alteração nas suas propriedades. Essas propriedades são monitoradas, então a gente pode medir indiretamente a umidade do solo pelas propriedades desse sensor.
Então, o sistema completo é dividido em duas partes, o equipamento e o sistema online. Os equipamentos eles ficam em campo, distribuídos de formas diferentes para cada propriedade. Então, 2 sensores por talhão, 2 hastes, né? Cada haste pode ter até 3 níveis de profundidade. Esse é um sensor, uma haste com 2 sensores, mas o sistema comporta hastes de até 3 sensores, medindo em 3 profundidades diferentes. É espetado, né, no chão, na profundidade desejada, e esse cabo é conectado à caixa de transmissão, que emite os dados para uma central que está interligada no servidor na internet. Do servidor, já é feita a matemática ali, todas as equações, e já apresenta em formas de gráfico e tabelas para o produtor, os talhões dele, quanto que está medindo e o quanto está faltando irrigar em lâmina d'água, em milímetros, ou em horas se for aspersor e gotejamento. O nosso tema, além dele ser online, para o produtor trabalhar, ver os dados da casa dele, poder tomar decisão, às vezes atuando num pivô online também, e isso foi o que deixou eles mais interessados no sistema. Essa facilidade e uma forma de medir que eles entendiam. Com essa falta de água que está tendo por aí, inclusive, já ajudaria bastante, né? Como vimos anteriormente, o desperdício da água é algo comum dentro da agricultura. Com isso em mente, a Senser tem como objetivo melhorar a efetividade da irrigação. Porque excesso de água também é prejudicial à planta. Falta de água é prejudicial à planta. E, além de excesso de água, ocasionar perda de fertilizantes, carrear esses fertilizantes para o lençol freático. Então, são muitos problemas que são evitados sendo colocada a quantidade exata de água necessária para a irrigação. Em média, a economia que pode ser atingida é de até 20% de água e de energia. E depois tem a produtividade, né? Vai melhorar a produtividade da fazenda. Diante de crises hídricas e eventuais secas, o sistema se torna fundamental para diminuir o grande consumo das lavouras. Realmente esse é o futuro, né? Porque os recursos hídricos, o meio ambiente, né, cada vez exige maior cuidado. Como podemos ver, o auxílio tecnológico ao agricultor se destaca como uma tendência para o futuro da produção de alimentos. Legal, não é? E o programa ainda não acabou. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre as tecnologias futuras de plantio. Não perca! Bem-vindos de volta à Cara do Futuro. Durante todo esse programa vimos muitas formas de aumentar a produção das plantações e diminuir os desperdícios, tudo através da tecnologia. E se além dessas funções a agricultura do amanhã também fosse capaz de reduzir as pragas nas plantações, evitando tanto desperdício dos alimentos? Bem, o futuro está mais perto do que pensamos. Talvez você não saiba, mas no interior de São Paulo já existe um projeto trabalhando nisso. Chegou a hora de ver como os insetos criados em laboratório podem combater as pragas nas plantações. Existe o controle biológico clássico, que é quando, por exemplo, você introduz uma espécie que não ocorre em determinado ambiente, um país, um estado, você introduz para controle de uma determinada praga em campo, uma praga exótica geralmente, e o que a gente tem trabalhado que é o controle biológico aplicado. O controle biológico aplicado, ele inicia-se através da produção desses agentes biológicos em condições de laboratório ou casa de vegetação. Então, a produção é feita em biofábricas e aí nós transformamos esses organismos, agentes benéficos, em produtos biológicos que podem ser aplicados na agricultura. A ideia é utilizar predadores biológicos para acabar com as doenças, ou seja, uma saída que usa a própria natureza para cuidar da saúde do plantio. Que é uma estufa, uma área de produção onde se utiliza controle biológico de pragas, né? E no momento a gente vai utilizar aqui um produto conhecido como Stratiolella psimitus, que é um ácaro predador que vive no solo, né? Ele é utilizado para controlar uma praga conhecida como Fungus gnats ou Esquiara,
que é uma larva de uma mosca que se alimenta das raízes. Tá? Então ele vem nesses frascos, nós fazemos as liberações diretamente sobre os vasos, sobre as plantas. E nesse meio tempo, esses ácaros predadores eles vão se dispersar e vão se alimentar da praga. Ele substitui o controle químico, então a gente vai ter um ambiente com menos defensivos, um produto mais limpo e um produto que tem uma alta eficiência no controle da praga. A princípio, quando a gente fala de ácaro, muitas vezes o que se imagina é um ácaro que causa alergia nas pessoas, né? Esse é um ácaro que realmente não vai causar em momento algum nenhum tipo de alergia e ele é estritamente carnívoro, né? Então ele controla a praga, reduzindo a praga ele não vai causar nenhum tipo de dano à cultura. Quando a população do ácaro rajado cai, ou seja, ela diminui devido à predação, então o que acontece? O inimigo natural também começa a diminuir da cultura. No caso dos parasitoides, que são as microvespas, né, as microvespas então elas vão parasitar, elas vão atacar o ovo, por exemplo, de pragas em campo, e aí atacando os ovos de pragas em campo, elas terminam o seu desenvolvimento dentro do ovo da praga, do hospedeiro. Depois, então, ela vai emergir. Então, nós, dentro do laboratório, nós produzimos essa praga, ovos de praga, dessa praga, em grande quantidade, oferecemos para as microvespas, elas parasitam esses ovos e depois de parasitados, então, nós preparamos as cartelinhas, os ovos que vão ser liberados via drone ou as cartelas manualmente, e aí levamos esse material para o produtor. A resistência das pragas às substâncias químicas tem se tornado cada vez mais frequentes e a utilização de inimigos naturais evita esse tipo de problema. Hoje o produtor ele reconhece que o controle biológico pode ser favorável ao manejo de pragas na cultura e esse fato está associado, por exemplo, à ineficácia de alguns produtos químicos devido à resistência. O anseio da sociedade, do consumidor final, por alimentos com a menor quantidade de resíduo também tem favorecido a introdução, o aumento do uso do controle biológico aplicado por parte dos agricultores brasileiros. Nós temos que trabalhar todos os dias dentro da estufa e você tem que sempre respeitar um período de carência quando você utiliza o produto químico e sem contar também na eficiência do controle. Agora, o inimigo natural, ele sempre está ali sobrevivendo e sempre controlando aquela espécie que você quer combater. E sem contar também que às vezes você acaba utilizando algum produto químico que acaba desequilibrando o meio. Então às vezes acaba aparecendo outras pragas. Com o controle natural você não corre esse risco. A agricultura de precisão pode ajudar muito em grandes áreas. Tá? A utilização de drones hoje tem sido já feita e várias empresas têm investido em universidades, centros de pesquisa, no desenvolvimento de estudos de monitoramento de pragas através de fotografias e análises de áreas onde os insetos estão atacando em campo. Num segundo momento, o uso de drones pode ser muito útil para a liberação de inimigos naturais, predadores ou parasitoides em grandes áreas. O Brasil é reconhecido como um país aí onde nós temos mais de 3 milhões de hectares de cana sendo tratados com agentes biológicos. Então, é um exemplo em termos de controle biológico. É incrível pensar como o nosso futuro promete revolucionar técnicas tão antigas e mudar a forma como enxergamos a agricultura. Mas e aí? Quais serão os novos passos dessa área? Então, o papel do Brasil não é só o de prover produto, é o de prover tecnologia, é de prover educação, de servir de efeito demonstração para a produção que deverá ocorrer em outros países. Eu acho que a tecnologia ela empodera o ser humano. Então a tecnologia não está aqui para substituir o homem. Ela está aqui para empoderar o homem a ter mais ferramentas para melhorar sempre. Então eu acho que para o desenvolvimento da agricultura a tecnologia é essencial. A gente tem que alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Hoje a gente não conseguiria fazer isso no patamar que a gente está de produtividade. E o único jeito de mudar a gente de produtividade e também de mitigar ali e minimizar o impacto das mudanças climáticas é tecnologia. É como que eu entendo mais para eu ter mais informações para eu reagir a isso e conseguir mudar esse cenário. A agricultura do futuro vai ser uma agricultura
cada vez mais tecnificada, onde a tecnificação não representa atraso, mas representa evolução. Chegamos ao fim de mais um episódio nessa jornada para conhecer a cara do futuro. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo programa. Até lá!